Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 9, certo? Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números racionais. Na aula de número 8 a gente falou sobre adição e subtração de números racionais. Números racionais são as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas, certo? O que nós fazemos? Nas operações de adição e subtração, multiplicação e divisão, nós trabalhamos apenas com as frações e os números decimais exatos. As dízimas periódicas, nós não usamos no formato de dízima, né? Que é aquele número com decimal que tem aquela repetição de períodos logo após a vírgula, tá certo? Então, quando nós vamos fazer as operações e é um número decimal, uma dízima periódica, nós vamos sempre trabalhar com ela na forma de fração, tá certo? Porque a dízima periódica, ela surge, não é isso? Ela resulta da divisão de dois números inteiros, tá certo? E essa divisão de dois números inteiros, então, é escrita na forma de fração. Então, nós usamos sempre no formato da fração, certo? Então, quer dizer que fração nós já conhecemos e agora nós já sabemos também o que é número decimal exato. Número que possui vírgula, tá certo? E ele é resultado de uma divisão com resto zero, tá certo? Bom, multiplicação de números racionais. Nós já estudamos as multiplicações de frações, multiplicações de números decimais no sexto ano, tá certo? A única coisa que agora aumenta na nossa observação e na forma de fazer é a regrinha dos sinais. Por isso que nós voltamos a trabalhar com essa situação. Então nós temos que observar bem se a fração ela é positiva ou negativa ao ser multiplicado. Por quê? Quando nós falamos em multiplicação e divisão, entra a regra de sinal, certo? Quando nós falamos em adição e subtração, não tem regra de sinal. Aí a gente vai trabalhar na adição, é juntar o que eu tenho com o que eu devo. Na subtração é fazer o oposto, não é isso? E aqui, para nós, na multiplicação e na divisão, é fazer a regra de sinal. Então, regrinha de sinal, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Então, sinais iguais, resultado positivo. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Sinais diferentes, resultado negativo, ok? Então é isso que eu tenho que lembrar, tá? Além de lembrar como faz as operações de multiplicação de fração e multiplicação de decimal exato, tanto a divisão de fração quanto a divisão de decimal exato, tá certo? Nós temos que lembrar da regrinha de sinal, certo? Então a gente vai trabalhar isso daí e a gente vai memorizar mais essa situação, tá? Bom, multiplicação de números racionais, enquanto o número está na forma de fração, certo? E na multiplicação de fração, nós aprendemos já o ano passado que multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Continua da mesma forma, só que o ano passado nós já lembramos o seguinte: quando nós fazemos as multiplicações, nós precisamos simplificar os resultados. Tá certo? Simplificar os resultados. Então, olha aqui. Quando eu tenho uma fração positiva e uma fração negativa e é a multiplicação, então significa que eu tenho que lembrar primeiro que estou trabalhando com números inteiros, não é isso? Positivo e negativo, certo? Então, aqui, ó, o 3 e o 4, o 3 é inteiro, o 4 é inteiro, certo? O 7 é inteiro, o 9 é inteiro. Não é porque está na fração, certo? Que não é um número inteiro. Eles são representados por números inteiros. Só que o resultado disso aqui, certo? Desta divisão, tem que ser um número decimal exato ou uma dízima periódica, certo? Nesse caso aqui, tá? Multiplicação de racionais na fração. Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Fazemos assim, ó. 3 vezes o 7, certo? Que vai resultar em 21. 3 vezes 7, 21. Certo? 4 vezes 9, que vai resultar em 36. Então, isso aqui deu uma fração.
Então, nós multiplicamos, certo? Nós multiplicamos, olha lá, numerador com numerador e denominador com denominador, tá certo? Multiplicamos o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas eu não posso esquecer de fazer o jogo de sinal. Positivo com negativo, ó, multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo, mas com menos dá menos. Então eu tenho uma fração negativa de menos 21/36, certo? Mas eu ainda tenho que lembrar o quê? Que tenho que simplificar, ó, simplificando sempre que possível. Eu preciso simplificar a fração. 21/36 dá para simplificar? Dá para dividir por o mesmo número de cima e o de baixo? Isso é simplificação. Dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Dá sim, professor. Dá para dividir por 3. Certo? 21 dividido por 3, 7. 36 dividido por 3 vai dar 12. Ok? Então quer dizer que eu tenho 7 dozeavos. O 7 e o 12 não tem esse resultado, esse múltiplo, numa mesma tabuada. Então, acaba aí a conta. Eu simplifiquei. Então, nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Fazemos a regrinha de sinal, o jogo de sinal, e no final simplificamos. E aí, o professor esqueceu aqui do sinal, né? Porque é uma fração negativa, então quer dizer que aqui ele também é negativo. Então, é menos 7 dozeavos. Tá certo? Menos 7 dozeavos. Tá? Agora vamos aqui para o nosso outro exemplo. Tá certo? Menos 5 oitavos vezes menos 16/25. Jogo de sinal. Então, olha lá. Menos com menos, mais sinais iguais, o resultado é positivo. Não é isso? Agora eu vou fazer o quê? A multiplicação. Eu tenho 5 vezes o 16, não é isso? E o 8 vezes o 25, tá certo? 5 vezes 16 vai dar um resultado, 8 vezes 25 vai dar outro resultado. Vamos fazer? Tá? 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Resultou em 80. Agora, 8 vezes o 25. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, 200. Certo? O que eu tenho que fazer? Simplificar sempre que possível. Tá? É possível simplificar? Sim. Por qual número, professor? Ah, vai dar, professor, um número muito grande, né? Então vamos pensar. Dá por 4, certo? Dá por 2, tudo bem? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho? O que eu posso fazer antes? Eu posso usar a técnica de simplificação cruzada. Na multiplicação, nós podemos usar a técnica da simplificação cruzada. O que é simplificação cruzada? Já aprendemos no ano passado. Na simplificação cruzada, eu posso simplificar um numerador de uma fração com um denominador da outra. O numerador de uma com o denominador da outra, quando é possível, tá certo? Quando os dois números apresentados são múltiplos, ou seja, pertencem a uma mesma tabuada, tá certo? Então, para que serve essa simplificação cruzada? Para diminuir esse pensamento aqui, ó, para facilitar, tá certo? Eu posso facilitar esse pensamento. Então eu sei que aqui eu estou com números grandes para pensar numa simplificação. Tá certo? Eu posso já simplificar lá que são números menores para que facilite a minha operação aqui. Tá certo? Se fosse para eu simplificar por 4 isso aqui, vamos só continuar, ó. Ficaria assim, 80 por 4 daria 20, certo? 200 por 4. 200 por 4 daria quanto isso aqui? 20 por 4, 50. Não é isso? 20 dividido por 4, 5, acrescento um zero. Ainda dá para simplificar por 10. Olha só. Está vendo como que eu ia andar na minha simplificação? 20 por 10, 2. 50 por 10, 5. Ó, 2 quintos. Esse é o resultado. 2 quintos.
Mas vamos ver se já não sai direto quando eu faço essa conta? Grava aí, 2/5. Tudo bem? Agora eu vou apagar a simplificação e vamos ver se eu consigo fazer, antes de fazer essa multiplicação, certo? Antes de fazer essa multiplicação, vamos fazer a simplificação cruzada, tá? A técnica da simplificação cruzada. Então, por ser multiplicação, eu posso observar denominador com numerador, numerador com denominador e fazer a simplificação. 8 e 16 tem na tabuada do 8? Tem. Então dá para dividir por 8. Ó. Eu vou dividir por 8 este e vou dividir por 8 esse aqui. Então, simplifiquei cruzado. Ok? E aqui, 5 e 25 dá também por 5. Ó. 5 e 5. Tá certo? Agora vamos lá. Negativo. Tá certo? 5 dividido por 5, 1. 8 dividido por 8, 1. Então, está aqui a minha fração. Certo? Vezes, agora, menos de novo. 16 dividido por 8, 2. 25 dividido por 5, 5. Certo? Simplifiquei as frações. Ficou o quê? 1 sobre 1 vezes 2/5. E os dois são negativos. Menos com menos dá mais. Agora, numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 2 dá 2. Está aqui o resultado. 1 vezes 5 dá 5. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, mais 2/5. Certo? Mais 2/5. Esse resultado é o mesmo que a gente obteve lá no anterior, só que ele foi resultado, não é isso? De uma simplificação. 2 vezes eu tive que simplificar. Então, se a gente simplifica cruzado, certo? Se a gente simplifica cruzado, eu consigo chegar no resultado mais fácil, certo? Mas a técnica é a mesma. Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Isso é multiplicação de fração. E agora, de racionais, lembrar do jogo de sinal, certo? Negativo com negativo vai dar positivo. Tudo bem? Certo aí? Com essa ideia, a gente vai para os números decimais exatos, tá certo? Números decimais exatos são números que possuem vírgula e são resultados de divisão com o resto zero, tá certo? 2,5 é uma fração, não é isso? E ele está representado na forma de número decimal. 2,5 é a mesma coisa que 25 décimos. Por quê? Eu tenho que lembrar aqui que eu tenho uma vírgula, uma casinha depois da vírgula, então é 10, é décimo, tá certo? 25 sobre 10, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu tenho técnicas, ou eu transformo isso aqui em fração de novo e aplico a mesma de cima, tá certo? Ou eu vou resolver dessa forma. O que eu posso fazer? Jogo de sinal, ó. Mais com menos, sinais diferentes, resultado negativo, certo? Agora, 2,5 vezes menos 1,5, tá? Significa que eu tenho que multiplicar. Na multiplicação de decimais, que nós já aprendemos no ano passado, tá certo? Nós colocamos a quantidade maior de casas em cima e a menor embaixo. Então fica assim, ó. 1,25 vezes 2,5. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem que eu multiplico não altera o resultado. Olha, tá 2,5 primeiro e 1,25 depois. Se tivesse 1,25 aqui e o 2,5 aqui, mesma coisa. Tudo bem? A única coisa que a gente tinha que carregar junto é o sinal. Agora o sinal, ele é muito importante. Tá bom? Para isso, eu fiz aqui, ó, mais com menos deu menos. O resultado já vai ser negativo. Só fazer a multiplicação. 3 casinhas, 2 casinhas. Então, eu pego o número que tem maior número de casas, certo? E jogo para cima e a menor embaixo para facilitar a operação. Aí a gente faz normal. Como que a gente faz a operação de multiplicação com vírgula? Normalmente, esquece a vírgula primeiro. A vírgula vem só no final. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Já terminei a primeira. Coloco o sinal de mais. Vou para a dezena. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 vezes 1, 2.
Terminei? Soma. 5, 2, 6 com 5, 11, vai 1, 3. 3.125, é essa a resposta? Não. O que eu tenho que observar? Quantidade de casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Aí eu venho aqui da direita para a esquerda e conto. 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Então quer dizer que isso aqui resultou em 3,125. Certo? Negativo. 3,125 negativo. Tá bom? Então este é o resultado da multiplicação de 2,5 positivo vezes 1,25 negativo. Primeiro fiz jogo de sinal e depois calculei normalmente a operação de multiplicação, tá certo? Mantendo o número com maior casas em cima e menor casas embaixo. E depois, no final da operação, eu contei quantas casas eu tinha depois da vírgula nos fatores para devolver a vírgula no resultado final desse produto aqui. Tudo bem? Então, o produto é 3,125. Ok? Para o segundo caso, tá? Não entendeu? Volta o vídeo, tá? Volta o vídeo e assiste de novo. Tá bom? Escuta lá o que o professor está falando para ver se vocês entendem. No segundo exemplo que eu passei para vocês, aí tem uma mistura, tá certo? Tem uma mistura de fração com decimal, tá certo? Eu não consigo multiplicar uma fração com o decimal do jeito que está aqui. Ou eu transformo tudo em fração, ou eu transformo tudo em decimal, tá certo? Aí o que eu achar mais fácil. Ok? O que eu achar mais fácil. Então, nesse caso, eu estou achando mais fácil transformar em decimal. Tá certo? Isso aqui, né, vai ser menos 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. Pensa que você tem R$1 e você vai dividir com 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 50 centavos. Ok? Multiplicado, olha lá, por menos 3,75. Então, o que eu tenho que observar? Sinal. Negativo com negativo. Menos com menos dá mais. Certo? Jogo de sinal. Agora, o que eu tenho que observar? Preciso fazer a operação. Número com maior quantidade de casas em cima e menor embaixo. Então, fica 3,75 vezes 0,5. Vamos lá? Multiplica todos os números. Primeiro a unidade, depois a dezena. Mesmo que seja zero, tem que multiplicar. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37, vai 3. 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18. Terminei a unidade, coloco o sinal de mais na unidade e venho para a dezena, que é o zero agora. Ó. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 3, 0. Vou somar 5, 7, 8 e 1. Tá certo? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois da vírgula, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita agora. Desculpa. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, aqui, 1,875. Então, o resultado da multiplicação de menos 0,5 vezes menos 3,75 é 1,875 positivo, certo? Positivo porque era negativo com negativo, que deu positivo. Tudo bem? Fácil, coisa que nós já aprendemos e nós já sabemos fazer. A única observação é, não posso fazer fração com decimal. Ou eu transformo tudo em fração, ou eu transformo tudo em decimal. Se fosse para transformar em fração, 375 centésimos. 375 em cima sobre 100, porque é 2 casinhas depois da vírgula. Não é isso? Aí, se for possível multiplicar cruzado, simplificar cruzado, simplifica. Tá certo? Ou então, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador e depois simplifica o resultado final. Beleza? Se for possível.
Tudo bem? Então, olha só, multiplicação de números racionais na forma fracionária e na forma de decimal exato. Beleza? Tranquilo? Vamos para a divisão, tá? Dúvidas? Volta ao vídeo e assiste desde o começo novamente, tá? Assiste de novo, tá? Para vocês conseguirem fazer as atividades aí. Agora nós vamos para a parte da divisão. Na divisão nós temos o seguinte, também, fração e decimal exato, tá? Fração e decimal exato. Na divisão de fração, tá certo? Nós já aprendemos o ano passado, certo? Que nós temos que trabalhar com o inverso da segunda fração. Então eu coloquei para vocês assim, ó, trocamos a operação de divisão pela operação de multiplicação. Para isso, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Vamos relembrar o que é o inverso. Então, nós temos assim, ó, 2/5. Vou pegar aqui essa fração, certo? Deu aqui, ó, 2/5. O inverso de 2/5, eu sei que o 2 é numerador e o 5 é denominador. O inverso é a gente pegar o 5 e jogar para cima e o 2 e jogar para baixo. É o inverso, é inverter a posição. O 5 passa a ser o numerador e o 2 passa a ser o denominador. Isso aqui é o inverso, tá certo? O inverso da fração é só a gente inverter. O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Então é eu pegar e fazer 5 para cima e 2 para baixo. 2/5, o inverso de 2/5 é 5/2. O inverso de 7/2 é 2/7. Não é isso? Porque eu fiz o quê? Trouxe o numerador para baixo e o denominador para cima. Ok? Isso é trabalhar o inverso, tá? Então vamos observar aqui na operação de divisão. Na operação de divisão nós temos mais 1/2 dividido por -2. Mas, professor, não tem fração aí? Claro que tem. O que nós temos aqui? Embaixo do número 2, está quem aqui? Está o número 1, que é o nosso amiguinho fantasma. Não é isso? Então, o número 1 está aqui sim. Ele só não estava aparecendo. Tudo bem? Só não estava aparecendo. Para isso, então, nós temos uma divisão de fração de números racionais. O que vocês lembraram? Regra de sinal. Divisão também leva ao jogo de sinal. Olha lá, mais com menos o resultado vai ser menos, tá certo? Mas tá certo eu fazer esse jogo de sinal agora? Não. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu preciso usar a técnica da divisão de fração. O que nós fazemos? Trocamos a operação de divisão pela operação de multiplicação. Então essa divisão ela vai passar a ser uma multiplicação. Mas como isso? Quando eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a primeira é mais 1/2, certo? Permanece aqui, ó. Repete a primeira, troca de divisão para multiplicação. Tá certo? E inverte a segunda, usa o inverso da segunda. O 1 vem para cima e o 2 para baixo. Só que ele permanece negativo. Não é isso? Então fica assim, ó. 1/2. Tá certo? Ó, o 1 que estava embaixo veio para cima e o 2 que estava em cima veio para baixo. Tudo bem? Agora sim eu consigo fazer, olha. Eu tenho mais 1/2 vezes menos 1/2. Isso aqui significa que eu tenho positivo com negativo vai dar negativo. Beleza? Agora, multiplicação de fração. Volto para cá. Como que é? Numerador com numerador e denominador com denominador. Pode simplificar quando possível? Pode, certo? Usando a técnica da simplificação cruzada, a gente pode diminuir resultados já antes da multiplicação. Voltei lá, ó. Tá vendo? Mas então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que lembrar que a divisão de números racionais na forma de fração, eu vou fazer o quê? Vou repetir a primeira fração, trocar a operação de divisão pela multiplicação, certo? E inverter a segunda fração, usar o inverso.
o denominador passa a ser numerador, o numerador passa a ser denominador. Tá certo? E aí eu faço, ó, 1 vezes 1 que vai dar 1, certo? E 2 vezes 2 que vai dar 4. Tá certo? Tudo bem? Então presta atenção. Vamos para o desenho para vocês entenderem isso aqui. Eu não estou dividindo 1 meio por 2? Então olha lá, eu tenho uma barrinha, certo? Eu tenho uma barrinha e desta barrinha eu uso a metade. Agora, eu quero dividir essa metade, ó, isso aqui é metade. Eu vou dividir por 2. Eu vou dividir essa metade por 2. Então, eu vou vir aqui e vou dividir o todo por 2. Tá certo? Ó? Então, o todo acabou sendo dividido por 2. Então, significa que ficou para mim o que aqui? 1/4. Desculpa. Tá? Eu vou ter que dividir por 2. A metade eu vou dividir por 2. Então, ele vai ficar valendo para mim o quê? 1/4. Ok? 1/4 dessa situação. Então, eu teria que dividir isso aqui em 4 partes. E aí, isso aqui passaria a ser para mim apenas uma parte. Tudo bem? Então, fica 1/4 da situação. Tá? Vamos lá, então. Nessa situação aqui, ao invés da gente praticar a parte de desenho, a gente vai trabalhar apenas com a parte do cálculo, tá? Conserva a primeira, troca a operação da divisão pela multiplicação, tá certo? E depois inverte a segunda, ok? O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Faço o jogo de sinal porque é número racional e é divisão e multiplicação, tá certo? E depois multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Ok? Certo até aqui? Então, a questão da fração, beleza? Tá. Este outro exemplo é um número decimal exato, tá certo? O número decimal exato, ok? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos transformar ele na fração, sempre. Para fazer divisão de fração de decimal exato, nós transformamos ele na fração. Depois nós devolvemos ele para o exato. Certo? O decimal exato, tá bom? Mas nós transformamos ele na fração. O que eu tenho aqui então? Esse menos 0,36, ele pode ser escrito na forma de fração. Como que é a escrita da forma de fração dele? Ele é uma fração negativa, certo? Aí eu tenho 0,36, duas casinhas depois da vírgula, então quer dizer que ele é um número centesimal. Então fica 36 centésimos. Transformei o decimal em fração. Dividido, aqui, dividido por menos 0,2. Também é uma fração negativa, certo? E eu preciso dividir 0 por 2. Então, eu tenho 2 décimos, né? Uma casinha depois da vírgula, 2 sobre 10. Não é divisão de fração? O que eu tenho que fazer na divisão de fração? Eu preciso inverter. Conserva a primeira, olha lá, menos 36 centésimos, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica, certo? Pelo inverso da segunda. 2 décimos continua negativo, só que o 10 sobe e o 2 desce. Olha lá, o 2 décimos inverte. 10 sobre 2. Tá vendo? Aí eu tenho agora o quê? Número negativo com número negativo. Ele vai ficar positivo. Menos com menos dá mais. E agora, posso fazer o quê? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ou também simplificar cruzado, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, 36 e 2. 36 é divisível por 2? É, então dá para dividir, ó, por 2 esse e por 2 esse aqui. Certo? 10 e 100 também são múltiplos, então dá para dividir por 10 esse e por 10 esse, ó. Eu estou simplificando cruzado, tá certo? Por quê? Porque eu tenho multiplicação, tudo bem? Só faço simplificação cruzada na multiplicação, tudo bem aqui? Então vamos lá. 36 dividido por 2 dá quanto isso aqui? Antes de fazer o jogo de sinal, eu vou repetir aqui, ó. Então fica menos 36 por 2 vai dar 18. 100 dividido por 10 vai dar 10. É a fração.
vezes, agora, 10 por 10 vai dar quanto? 1. 2 por 2 também vai dar 1. Agora eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais, e multiplica. 18 vezes 1 dá 18, 10 vezes 1 vai dar 10, certo? Chegamos no resultado, 18 décimos, beleza? Agora, nós não estávamos dividindo o número decimal exato, agora a gente transforma o resultado em decimal exato. Quanto que é 18 décimos? Divisão por 10, vírgula, anda uma casinha para a esquerda, fica mais 1,8, tá certo? Então o resultado disso aqui, ó, é mais 1,8. Tudo bem? Beleza? Então trabalhar com a ideia de multiplicação e divisão de números racionais é fácil. A única coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Fazer jogo de sinal, porque agora a gente está trabalhando com número positivo e negativo, certo? Lembrar que multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador, e tem que simplificar o resultado final, tá certo? Lembrando que eu posso simplificar cruzado sempre que possível. Tudo bem? Sempre que possível, tá? Na multiplicação de decimal exato, faz a conta normalmente, faz o jogo de sinal, faz a conta normalmente e no final conta quantas casas tem nos fatores para devolver a vírgula no resultado, no produto, ok? Na divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí depois você vai fazer o jogo de sinal e fazer as operações necessárias. Tá certo? Quando eu tenho divisão de decimal exato, o que eu faço? Transforma na fração, não é isso? Transforma na fração, aí sim eu vou fazer o que? As simplificações cruzadas se necessário, tá certo? Depois que eu fizer a troca de operação, de divisão para multiplicação. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, faz as operações e depois volta o resultado final para o decimal exato. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre multiplicação e divisão de decimais, de números racionais. Tá certo? E eu quero que vocês, caso ficou dúvida, volte à aula, assista novamente para vocês relembrarem e perceberem o que foi acrescentado a mais do que vocês já sabiam, tá certo? Qual foi o acréscimo de conhecimento que vocês tiveram aí nesta aula, tá bom? Depois eu vou estar passando exercício para vocês fazerem. Obrigado pela participação de vocês.